O cabaré familiar de Ló. Vamos raciocinar e analisar os fatos que os tolos desprezam, mas os sábios buscam o conhecimento. A realidade tem que falar mais alto que o ilusionismo de certas passagens bíblicas que chega a ser imoral para qualquer ser humano que raciocina. E a primogênita deu à luz um filho, e a menor também deu à luz um filho homem do próprio pai Ló em só duas transa kkkkkkkkkk Gênesis 19, 37, 38. Agora as coisas vão esquentar. Sim, agora raciocinamos, se as duas filhas do Ló tiveram dois filhos homem concedido, pelas transa com o próprio pai Ló. E como não há descendência de mulheres na montanha e caverna? Com certeza as filhas do Ló deitarão, ou melhor transarão com seus próprios filhos. Assim como elas transarão com o próprio pai para lhe dar descendência. Agora falta mulheres para os filhos delas transarem para continuar a sua descendência de família depravada, piores que os sodomitas. Temos agora Ló e suas duas filhas, e seus dois filhos netos kkkkkk. Há agora 3 homens e 2 mulheres na montanha habitado na caverna. E como continua a transa do cabaré familiar para ver se nasce uma mulher? Para os filhos netos de Ló transarem com sua irmã ou prima. Para continuar as descendências. Estas duas descendências do cabaré familiar de Ló e suas duas filhas depravadas não existem há milênios. Sim, o povo Moabitas e o povo Amon, cadê eles? O Senhor Deus é um fracassado mesmo, em suas escolhas e decreta suas ações em vão. Mas que exemplo louco é este? Veja a ação da escolha do Senhor Deus é falha. Sim, o Senhor Deus que não tem onisciência, e só vê a carne do humano. Ele escolheu 4 pessoas com desígnio mau e o Senhor Deus acha que é justa, santa e inerrante pessoas kkkkkkkk. Quem defende esta ação de Ló e suas duas filhas? Só é imita-los. Sim, você que é pai vai beba bastante bebida alcoólica e transe com sua filha. Você que é filha chame o seu pai, embebede ele e transe com ele. Ou as leis de seu Deus muda de estação kkkkkk. Para que o tal Senhor Deus escolheu a mulher de Ló? Será que o Senhor Deus não sabia que a mulher de Ló iria olhar para trás, e ficar convertida numa estátua de sal? Mitologia de Gênesis 19, 26. O Senhor Deus Pai é uma piada, e um vingador, é um carrasco, é um terrorista e assassino de carteira assinada e etc. etc. Este Senhor Deus bíblico não tem nenhuma capacidade de corrigir e disciplinar seus filhos transgressores. Ato de um vingador, carrasco, terrorista, assassino e etc., é cometer as piores das transgressões. Que moral este suposto Senhor Deus Pai pode dar aos seus filhos? Ter o mau caráter dele kkkkkk. E também o tal Senhor Deus não sabia dos desígnios das filhas de Ló em favor do pai gostosão, que gozou muito em cima das lindas filhas ungidas do Senhor Deus kkkkkk. Gênesis 19, 31, 32, o Senhor Deus é foda mesmo nas suas escolhas. Vamos raciocinar. Se esta ação das filhas de Ló foi de livre e espontânea vontade de ambas, ou foi decretada pelo Deus delas. A irmã mais velha disse à irmã mais nova: veja como nosso pai já é velho, mas o pênis dele está bom para transar e engravidar nós kkkkkk. E não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra kkkkkkkkkk. Mais que 2 putas mentirosa. E a descendência de Ló e da mulher. Os tios delas Abraão e os irmãos de Abraão e toda a sua família estavam todos habitados pela redondeza de Sodoma e Gomorra. Ouça a mitologia de Gênesis 19, 27, 28, e Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor.
E olhou Abraão para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu Abraão, repetindo e viu Abraão, que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha e etc. etc. Como é que estas putas filhas de Ló, e o safado Ló diz que não havia macho para transarem com as filhas, que estavam no cio de terceiro grau kkkkkkkkkkkk. Agora as duas filhas de Ló tiveram dois filhos homem gerado do próprio pai. Que diabo de descendência é esta? Porventura as filhas de Ló, já não é uma descendência de Ló e sua mulher que virou uma estátua de sal. Ló agora teve 4 filhos, ou seja, 2 filhas depravadas gerado com sua mulher que virou uma estátua de sal. E 2 filhos netos gerado das próprias filhas kkkkkkkk, deu para captar a mensagem, para que aumenta a descendência, se as 2 filhas de Ló já é a descendência de Ló. Agora se Ló e sua mulher que foi vertida em uma estátua de sal fossem estéreis. Sim, o tal Ló não tinha nenhuma descendência de filhos. Como é que as 2 putas filhas são descendência de Ló, e deram de beber vinho ao pai e transar com ele, para que em vida conservassem a descendência do pai? Se as 2 doidas já é a descendência de Ló, Gênesis 19, 32. Mas que história louca, cabeluda e sem sentido é esta? Bíblia, livro mais imoral do que moral. Talvez Ló e suas filhas tiveram muitos momentos de sexo, talvez até os 3 juntos. Porque cada mulher só tem no máximo 8 dias por mês para engravidar. E como o tal Ló embuchou as 2 filhas, em só 2 noites de transar. E o mais pior, bêbado que só uma cachorra kkkkkkkkkkkkkk. Senhor Deus maldito que planeou esta ação depravada. Porque o Senhor Deus tem plano para tudo kkkkkkkk. Quantos bilhões de casais há no mundo que são estéreis, que lutam para o tal Senhor Deus lhe conceda um filho, e o tal Senhor Deus não concede. E agora o Senhor Deus como continua a descendência do homem justo e santo Ló, cu de cana kkkk. Com 2 mulheres e 3 homens na caverna e montanha. Para continua a crescer a descendência da família depravada escolhida por Deus. As filhas de Ló devem transar agora com os filhos sobrinhos, uma da outra. Para ver se nasce mulheres para os primos e irmãos transarem entre si feitos animais. Porque o que importa para este povo é gerar descendência. Se Abraão e toda a sua família viram a destruição de Sodoma e Gomorra. Isto indica que o tal Ló e suas filhas que saíram a pé para a montanha estavam perto de bilhões de humanos por toda a redondeza. Através da primeira esposa de Abraão, Sara, nasceu Isaque, e Isaque lhe deu netos e os netos bisnetos e etc. etc. Gênesis 18, 21. Através da segunda esposa de Abraão, Agar nasceu Ismael e Ismael lhe deu netos e os netos bisnetos e etc. etc. Gênesis 10. 6. Depois que Sara morreu, Abraão casou-se com Quetura e tiveram vários filhos e os filhos lhe deram netos e os netos bisnetos e etc. etc. Gênesis 25.1, 3, 6. Sim, Ló foi filho de Arã, irmão mais novo de Abraão, e portanto, sobrinho do patriarca Abraão que era filho de Terá, e Abraão teve 2 irmãos Neie, e Arã e Arã tinha filhos e etc. etc. Gênesis 11, e toda a descendência da mulher de Ló, que com certeza habitava pela redondeza. Mas as filhas de Ló eram sóbrias de Abraão, Neie e Arã. E elas não sabiam que o papai gostosão Ló, era sobrinho do tio Abraão. E Abraão tinha várias descendências, para as atentadas filhas de Ló que estava no cio coabitar com eles. Raciocinamos e analisamos os fatos, desde o ocorrido de Ló e suas filhas depravadas, trilhões de bilhões de casais do passado antigo e no presente viver que casaram, viveram e morreram e não tiveram filhos, e 98% destes casais estéril que são incapazes de gerar um filho. E muitos porque optaram a não ter filhos,
como hoje há milhares de casais fazendo tratamento para gerar filhos e 60 ou 80% deles não conseguem. E nem por isto eles e elas vão fazer loucura para crescer sua descendência. A filha mais velha de Ló disse à irmã mais nova: Vem, demos de beber vinho a nosso pai, até embebedamos e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a nossa descendência. Como é que este Senhor Deus Pai escolhe 4 pessoas de pensamento mau como pessoas justas? A maior desta história do cabaré familiar de Ló é dizer que o tal Ló não sentiu nada nas transas com suas filhas kkkkkk. É impossível um homem ficar com o pênis duro sem ele estar citado. E mais impossível ainda é um homem ejacular espermatozoide numa vagina sem ele sentir orgasmo e prazer no orgasmo gozoso kkkkkk. 100% das ações de sexo vinda de um homem, elas vêm acompanhada de um sentimento de ações provocada pelo corpo físico. É impossível um homem transar e ejacular sem sentir nada de prazer no corpo, que chega a vibrar de emoções gozosos kkkkkk. Uma mulher pode fazer 1 milhão de sexo sem sentir nada, porque a vagina é uma caverna, já o homem não, ele tem que estar citado para o pênis erguer. Este negocio de fala de sexo eu Fátima já estou ficando citada kkkkkkkkkk. Citada kkkkkkkkkk. Gênesis 19, 31 ao 38, como é que este suposto Senhor Deus Pai, eliminar 2 cidades como Sodoma e Gomorra populosa de humanos de todas as idades, do feto no ventre da mãe aos velhos, e pobres animais domésticos. E escolhe 4 pessoas mais depravada que os sodomitas. Em primeiro lugar a família do Ló eram alcoólicas que se embriagavam de vinho e etc. Visto que em montanha ou caverna que não havia habitação, não tem como haver bebida alcoólica. Não é? Ouça Gênesis 19, 30, e subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Raciocinamos se uma pessoa que nunca provou bebida alcoólica, se ele ou ela aceitaria um copo de vinho, ao ponto de beber até ficar embriagados. Com certeza as filhas de Ló já eram prostitutas e alcoólicas, para ter esta ideia maligna de embebedar o pai e transarem com o próprio pai. Sangue do mesmo sangue. Mesmo elas e o próprio pai Ló, sabendo que havia muitas habitações da família deles por toda a terra ao seu redor. Exclusive a descendência de Ló, que era a família de Abraão, grande geração que habitava por perto, e de igualdade as famílias da mulher de Ló. Sim, não custava Ló e suas 2 filhas depravada, procurar ao derredor homens da mesma sua geração para transarem com as filhas atentada. Gênesis 19, 27. De que adianta uma parte da família seguir as malditas tradição e culturas familiar? Se no longo dos tempos estas tradições, culturas e religiões são quebradas, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra, animais, mulheres, foi tudo destruído. E o pecado da sodomia dobrou, triplicou, quadruplicou, porque o tal homenzinho Senhor Deus Pai não tem onisciência de porra nenhuma, e não vai ou o futuro das nações da parada gai o povo LGBTG. E o pecado da sodomia dobrou, triplicou, quadruplicou, porque o tal homenzinho Senhor Deus Pai não tem onisciência de porra nenhuma, e não vai ou o futuro das nações da parada gai o povo LGBT. Gênesis 19, 25. Assim como o tal Senhor Deus em forma de arca foi roubado e destruído kkkkkk. 1 Samuel 4, 1 ao 22. E o tal Senhor Deus disse que era um concerto eterno. 1 Crônicas 15, 1 ao 29 kkkkkk. O tal Senhor Deus fracassou feio. E o dilúvio foi tudo em vão, outro fracasso terrível do tal Senhor Deus.
Porque em vez de combater o mal do pecado, não, o pecado foi desgovernado até hoje, e a cada dia só faz multiplicar. Gênesis 6, 5 ao 22 kkkk. O tal Senhor Deus viu significa que ele não sabia que os humanos iriam pecar, e assassinou toda a humanidade afogados, e o tal Senhor Deus não sabia que a raça de Noé iriam pecar kkkkkkkkkk.